Olá, cursistas! É um prazer estar aqui com vocês para falar da literatura fantástica no Ceará. O tema deste módulo é Escritos do Ignoto, a literatura fantástica. Fantástico, para o teórico Todorov, é um evento, é um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis da razão. É quando, numa narrativa, há um acontecimento extranatural que não é racionalizado. Ou seja, é um evento que deixa o leitor na hesitação entre acreditar ou não que aquilo pode acontecer. Segundo outra teórica, a Irene Bessière, o fantástico se estabelece exatamente nessa incerteza. Já o gênero estranho é, digamos assim, o fantástico explicado, quando ocorre um evento extranatural, mas há uma explicação dentro do texto. E o maravilhoso é quando o evento extranatural é naturalizado, ou seja, os contos infantis, as revistas em quadrinhos, os heróis, tudo o que acontece e que a gente aceita dentro das regras do gênero. Quando nós falamos de fantástico, estamos falando do inexplicável. Vou dar um exemplo para vocês. Há um conto da Lurdinha Leite Barbosa que se chama Quadros em Movimento. Esse conto é narrado em terceira pessoa. A narradora chega de uma viagem, traz um quadro, coloca na parede, e a partir desse momento, todos os personagens dos outros quadros dialogam, se sentem incomodados, se sentem aprisionados e resolvem sair em retirada. A personagem, que está em casa, dançando para relaxar do cansaço da viagem, não se apercebe. Depois de algum tempo, dançando, ouvindo música, ela percebe que os personagens fugiram e acha que é por cansaço essa percepção. Se essa personagem chegasse à conclusão de que aquilo realmente não aconteceu, de que foi alguma coisa da cabeça dela por conta do cansaço da viagem, nós diríamos que o conto pertence ao gênero estranho. Mas não, o que é que acontece? Mesmo depois de achar que aquilo aconteceu por conta do seu cansaço, essa visão dos personagens fora do quadro, ela não hesita em concluir que os quadros estão em branco. A última visão dela, do material que ela tem, né, dos quadros, é que os personagens realmente não estão lá. Então, aí se alicerça, aí se sedimenta o gênero fantástico. Como se percebe, o fantástico é aquele acontecimento que não pode ser racionalizado. O estranho é um acontecimento extranatural que é explicado. Digamos, um acontecimento sobrenatural, ele pode ser narrado e depois, no final do conto, se chegar a uma determinação que foi um sonho ou que foi um milagre. E dentro do contexto da religião espírita, falar em um milagre, falar em ressurreição, por exemplo, falar da volta dos mortos, é perfeitamente crível. Então, essa é uma forma de racionalização. O fantástico, enquanto gênero propriamente dito, ele teve os cânones, ele teve as suas regras estabelecidas a partir do século XIX, durante o Romantismo. Nós vamos ter destacados contos do Lovecraft, do Hoffmann, Edgar Allan Poe, Théophile Gautier e de Maupassant. No Brasil, quem são os precursores do fantástico enquanto gênero? Machado de Assis, antes dele, Álvares de Azevedo, posteriormente, Moacir Sclia, José J. Veiga, Murilo Rubião, Lígia Fagundes Telles, entre outros. Quando nós falamos do estabelecimento do fantástico, nós estamos falando de duas vertentes que podem acontecer. Um fantástico mais tradicional e um fantástico mais moderno, como eu falarei posteriormente. Chegando ao Ceará, qual é o primeiro registro de uma narrativa fantástica?
Mais uma vez, o nosso patriarca da poesia vai ser o precursor nesse gênero. Falamos de Juvenal Galeno com O Senhor das Caças. Esse conto, ele traz uma narrativa parecida com a do Álvares de Azevedo em Noite na Taverna. Como é a narrativa do Álvares de Azevedo em A Noite na Taverna? Ele reúne numa taverna, num bar, numa bodega, vários amigos e eles vão contar aventuras misteriosas que foram vividas. Se nós levarmos a sério o gênero da inexplicabilidade dos fatos, muitas das narrativas que são relatadas pelos personagens não são fantásticas, são narrativas de mistério. O que acontece no Senhor das Caças é muito parecido do Juvenal Galeno. É uma farinhada, é uma noite de trabalho e durante esse movimento todo, cada uma daquelas pessoas que estão trabalhando juntas vão contar uma narrativa de mistérios. Então, é um conto longo e são várias histórias dentro da história. É um fantástico tradicional. Por que eu chamo de fantástico tradicional? Porque vai contar histórias de assombrações, histórias de lobisomens, histórias de monstros, e elas são fantásticas na medida em que trazem personagens e elementos que não são da nossa vivência, que fazem, digamos assim, uma ruptura no real. Seguindo-se ao Juvenal Galeno, nós temos o Cruz Filho, nós temos o Tomás Lopes, e as narrativas são sempre nessa linha de contar histórias. No caso do Tomás Lopes também, durante um café em casa, os amigos narram suas peripécias, aventuras vividas ou criadas a partir da sua imaginação. O realismo no Ceará foi bastante prodigioso nessa questão, do fantástico. Nós temos Cruz das Malvas, do Papi Júnior, que eu faço questão de destacar, e temos um conto do nosso querido escritor Oliveira Paiva, que se chama O Ar do Vento, Ave Maria. É um conto bastante intrigante, porque ele vai trazer uma lenda, ele vai trazer uma crença que é sedimentada no imaginário popular, que é da burra de padre. Ou seja, de que aquela mulher que é amásia do padre, que tem um caso com o padre, ela vira uma mula sem cabeça. Como não há uma explicação para o que ocorre, nessa narrativa do caçador, que durante a noite percebe o rebuliço e vê um bicho correndo e ele fica intrigado sobre o que está acontecendo e sai à procura e encontra a cabeça de uma mulher. Quando vai voltando para casa, já no amanhecer, ele pergunta se aconteceu alguma coisa na cidade e dizem que a amásia do padre pegou o ar do vento e está com a cabeça torta. Então fica a incerteza do que aconteceu. Ele realmente encontrou aquela cabeça que ele descreve? A amásia do padre realmente está sem a cabeça? O fantástico fica, como assinala a Irene Bessier, nessa incerteza dos acontecimentos. Na sequência, nós vamos ter o que nós chamamos de primeiro romance fantástico da literatura cearense, que é A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas, um livro que tem muita polêmica. A primeira edição dele foi lançada em 1899, portanto, é uma literatura do final dos anos 800, oitocentista. A Emília Freitas tem uma visão muito à frente do seu tempo. Ela traz no seu romance essa personagem, digamos hoje, icônica, que é a Rainha do Ignoto, que na verdade o nome dela é Diana. É também chamada de A Funesta. É uma mulher misteriosa que, na Ilha do Nevoeiro, ela cria condições para que as pessoas vivam isoladas do mundo sofrido, digamos assim. Essa mulher percorre o Brasil, disfarçada, recolhendo mulheres que sofrem violência doméstica, e não apenas mulheres, pessoas que são marginalizadas, que são excluídas da sociedade. Ela é, digamos assim, admirada
por um rapaz chamado Edmundo, que se disfarça de mulher e vai viver na ilha para descobrir o mistério daquela mulher. E também digamos assim, tem o contraponto que é do Probo, que não a admira, que acha absurdo ela esconder na ilha pessoas que são, na verdade, marginais. Então, ao defender a mulher da violência, a Emília Freitas, nos anos 800, ela se coloca muito à frente do que se preceituava para o papel da mulher na época. E onde entra o fantástico e onde entra a polêmica se apenas um romance de fantasia ou é um romance fantástico? Bom, a Ilha do Nevoeiro se torna invisível para todos aqueles que passam ao redor. Nenhum navio que cruza essa ilha, atravessa os arredores dessa ilha, pode enxergá-la. Ninguém sabe o que existe ali. E de que maneira isso acontece? Por que não reconhecem também essa mulher quando ela faz as suas viagens disfarçadas? Bom, é a técnica da hipnose. E aí fica a questão. A hipnose tem uma base científica. Isso explicaria e tornaria o livro estranho? Ou nós aceitaremos, dentro da coerência interna, esse livro como fantástico? Eu acho que é sim um romance de fantasia e também aceito A Rainha do Ignoto como o primeiro romance fantástico, porque, embora explicado pela hipnose, em algum momento algo deveria se romper e o insólito ser revelado. Mas durante todo o livro não há uma explicação plausível para o que é possível fazer. Vejamos um trecho aqui da Rainha do Ignoto, quando há comprovação de que a ilha se torna invisível por conta da hipnose. Nem o Senhor, nem ninguém, se há precisa explicação, poderia acreditar que existisse uma ilha nas condições desta, tão próxima da costa, e que nunca navegante algum, de nação alguma da terra, desse notícia dela. Pois bem, é o hipnotismo que lhes fecha os olhos para tudo, mas os abre para ver um denso nevoeiro, montões de vapores convertidos em tromba, muitas vezes carregada de raios. Já tem havido tripulações de navios que, com receio de irem ao fundo, têm querido romper a tromba imaginária a tiros de peças, mas contentam-se com evitá-la e passar ao largo. Eu gostaria de falar agora para vocês das narrativas modernas e contemporâneas. Nós já falamos dessas narrativas oitocentistas, já falamos do início. Em 2011, foi lançado um livro organizado pelo escritor Pedro Salgueiro, que se chama O Cravo Roxo do Diabo. Ele faz, digamos assim, um percurso desde o Juvenal Galeno até a atualidade, pegando inclusive, além de contos, trechos de romances e alguns poemas. Esse livro faz, digamos assim, uma miscelânea, inclusive, de temas, de motivos da narrativa fantástica. Como eu falei para vocês lá no início, existe uma perspectiva mais tradicional, que é a perspectiva tradicional, que trabalha com aqueles temas mais antigos e mais tradicionais na literatura, como as assombrações, como o diabo, como o pacto com o diabo, como as botijas, como as casas mal assombradas, as lojas de antiguidades, os lugares que são realmente contaminados e que leva o leitor a já supor que ali vai ter uma irrupção do insólito. Nós temos vários escritores, inclusive modernos e contemporâneos, que escrevem ainda nessa perspectiva. Nós podemos citar o Batista de Lima, podemos citar o Herman Lima, podemos citar o Lustosa da Costa, o Jesuíno Salles, escritores recentes, modernos e contemporâneos. Mas existe também uma perspectiva moderna. Ou seja, não são esses temas tradicionais que trazem a irrupção do fantástico. Pode ser um sonho que vira realidade, pode ser um leitor que entra no livro, ele vira personagem do próprio livro,
Pode ser um personagem que se sente muito assediado, muito olhado e que de repente percebe que perdeu o seu rosto, que seu rosto é um espelho. É, digamos assim, o fantástico irrompendo numa atmosfera mais natural, em casa, na rua, na vida. Não precisa de um espaço, digamos assim, contaminado. Então, o extranatural, o fantástico, pode se estabelecer apenas pela desagregação do real. É esse, como eu falei, o insólito naturalizado, que não necessariamente vai instaurar o pavor.